Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live sobre investimentos no exterior, novidades. As novidades que a gente está trazendo ali para a plataforma RPPS. Apresentar para vocês aí o nosso Fabiano Sintra, que é quem vai falar com vocês aí sobre os fundos novos, o cenário internacional, os produtos de investimento. Para quem não conhece o Fabiano, acho que é a primeira vez que ele participa de uma live com a gente com a RPPS, né? Então o Fabiano está na XP desde o ano passado, né? É novo na. Se tratando da XP, é um cara mais recente, né? Veio contratado exatamente para construir na XP a plataforma de fundos internacionais, fundos no exterior, é um cara especialista nisso, e está ajudando a gente a construir essa plataforma, já uma plataforma que já dá para dizer que mesmo nesse curto prazo, uma plataforma que fez bastante sucesso, principalmente aqui com a RPPS, né? Então, já temos aí alguns fundos na plataforma, bastante cliente, né? Tem o Global Opportunities do Morgan Stanley, que é um fundo que já está com 400 milhões de recursos de regimes próprios, e o Fabiano vai contar um pouquinho para vocês da experiência dele no mercado internacional e também das novidades que a gente está trazendo para vocês. Apresentar também a Maria, né? A Maria Salgado, que todo mundo já conhece, mas para quem nunca viu, ela está com a gente ali a atender nos regimes próprios, e a nossa nova contratação de peso ali, né? O Eduardo Reichert, que começou com a gente essa semana, veio ali do RPPS de Guarulhos, acho que muitos de vocês já estão acostumados a vê-lo em transmissões ao vivo, antes como superintendente do regime próprio de Guarulhos, agora como nosso parceiro aí na XP. Então, bem-vindo, Edu. No final, você dá boas-vindas aí para o pessoal. E vou passar a palavra aí para o Fabiano para ele começar a falar com a gente sobre os investimentos do exterior. Bom, obrigado, Fabiano. Bom dia. E está contigo aí. Bom dia a todos. Obrigado, Lauter, pelas palavras, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer. E eu trabalho com os fundos internacionais aqui na XP. Como você bem explicou, a nossa missão é trazer as melhores estratégias do mundo aqui para o Brasil, para o brasileiro. A XP já vem fazendo esse trabalho há alguns anos, acho que como fruto, inclusive, desse cenário de juros inédito aqui no Brasil, né? A gente já vem acompanhando essa queda de juros há um tempo. E é natural que os investidores procurem novas possibilidades, novas alternativas para aprimorar, melhorar as rentabilidades. Então, nesse cenário, a XP vê os fundos internacionais como uma possível saída, como uma possível resposta para essa pergunta. E na medida que essa taxa de juros foi se aproximando nesses patamares mínimos da história do Brasil, ainda mais esse ano que a gente teve a questão da pandemia, a procura pelos fundos internacionais aumentou e muito. Já é o grande tema de 2020, já é o grande estouro desse ano, muita gente procurando, a gente está vendo muito fluxo vindo, não só da renda fixa brasileira que está migrando para ativos de maior risco, mas também dos fundos brasileiros que acabam tendo muita correlação entre si. Então, a ideia hoje aqui é dividir um pouco com vocês como que a gente vê esse novo contexto econômico que a gente está passando, não só no Brasil como no mundo. Segundo, explicar um pouco como que a XP está enxergando oportunidades nesse cenário. E terceiro, destacar duas grandes parcerias que a gente tem, duas grandes novidades que a gente está trazendo para a nossa plataforma e que vão muito ao encontro dessas necessidades dos investidores e dos RPPS. Então, obrigado novamente e fiquem à vontade para fazerem as perguntas. Acho que o Lauter e o time estão acompanhando aqui as interações e a gente vai esclarecendo ao longo da transmissão. Bom, para começar, eu queria destacar, Lauter, um pouco do panorama que a gente está vivendo, né? 2020 tem sido um ano, acho que vai ser um ano inesquecível, né? Quem não passou nervoso ainda em 2020, que levante a mão. Muita volatilidade, muita incerteza, e acho que o coronavírus veio sem aviso e acabou chacoalhando os mercados globais e o mercado brasileiro aqui também. Então, nesse mês agora de setembro, eu acho que a gente tem 5 grandes destaques que configuram, que permeiam esse novo panorama, esse novo contexto que a gente está vivendo.
O primeiro é o que a gente chama de global easing, né? Que é um fenômeno que já vem sendo observado nos últimos anos, no mundo todo, que é nada mais que a queda de juros, o corte de juros nas principais economias do mundo, né? Os juros estão cada vez mais baixos e muitas economias desenvolvidas já estão em patamares negativos, até meio contraintuitivo pensar isso, mas Japão, Suíça, né? Juros negativos. E, na verdade, acho que é um grande esforço, através da política monetária, de tentar estimular o consumo, estimular, aquecer a economia real através de um custo de capital muito baixo, né? Por outro lado, acaba representando um grande desafio para os investidores, né? Que, de certa forma, são remunerados por essa taxa básica de juros. Já são quase 16 trilhões de ativos mundiais atrelados a juros negativos, né? E aqui no Brasil também não é diferente, né? A gente viu ontem as reuniões do Fed, as comunicações do Copom aqui também. A gente permanece na taxa de juros de 2% ao ano, menor patamar da história do Brasil, né? Vejam que essa montanha-russa aqui, a gente saiu de um patamar de 2 dígitos agora para 2%. Então, a gente continua com esse desafio de rentabilidade aqui no país. Como mencionei, acho que o Covid veio sem aviso, assolou os mercados, chacoalhou tanto a renda variável quanto a renda fixa globalmente, no Brasil também, e acabou exigindo dos governos, ou acabou dando espaço para os governos virem com um pacote de contra-choque econômico, né, de estímulo para tentar minimizar, dentro do possível, esses efeitos da quarentena e do próprio lockdown, da redução drástica da atividade econômica. Então, teve uma injeção de liquidez também sem precedentes no mundo. Acho que mais de 20 bancos centrais no mundo agindo de maneira coordenada, injetando muita liquidez no sistema financeiro, mas também colocando um desafio, né? Na dívida pública, no momento que a arrecadação só cai, né? Porque a gente não tem atividade econômica. Então, os países, uns mais, outros menos, saem dessa crise ou caminham para sair dessa crise muito mais endividados do que estavam, né? E a gente viu também, da ponta dos investidores, perante esse nervosismo e incerteza, né? O que no mercado nós chamamos de voo para a qualidade, o flight to quality, que é aquela migração para os ativos percebidos como mais seguros, como o Tesouro Americano, né? O próprio dólar, a gente viu essa disparada do dólar nos últimos meses, acho que fruto dessa corrida para uma moeda forte. Então, realmente um contexto novo, um contexto bem conturbado. E a grande pergunta é, como que vai ser essa retomada nesse finalzinho de 2020 e principalmente em 2021? Acho que essa nova dinâmica é o que vai direcionar os investimentos e a performance dos mercados daqui em diante. Então, a gente tem observado muito, Lauter, olhado muito de perto as projeções, as pesquisas, né, o que as entidades falam, para a gente poder posicionar a nossa oferta de produtos para poder capturar esse movimento. Então, nesse sentido, a XP tem trazido esses fundos para a plataforma para a gente poder capturar esse movimento. Na ponta dos investidores, é muito a questão de acertar a vela do barco, né, para capturar esses ventos que vão soprar daqui em diante. E aprofundando aqui nessa retomada de 2020 e 2021, que eu acho que é o que importa para a gente posicionar nosso portfólio, eu queria fazer alguns destaques. O primeiro é essa projeção, esse report do FMI. Tá? E aqui acho que tem duas mensagens muito importantes. A primeira é que a gente vai ter sim uma retomada em escala global em 2021. A partir do momento que tiver a vacina, uma vacina segura, uma vacina distribuída globalmente e as economias gradualmente reabram de verdade, né, a gente vai ter uma volta do crescimento. Acho que tem muito consumo represado, muita coisa represada, né, e isso deve se materializar ao longo aí dos próximos meses. A segunda mensagem é que essa retomada ela vai acontecer em velocidades e intensidades diferentes em economias e em setores, né? A gente vê aqui que as economias desenvolvidas, apesar de todo o pacote de estímulo, trilhões para cá, trilhões para lá, as economias desenvolvidas elas sofreram um pouco mais, devem sofrer essa contração de 8% de PIB em 2020.
Ao passo que os mercados emergentes, eles não só foram mais resilientes em 2020 nessa contração, como vão ter, espera-se, uma retomada muito mais promissora, né, nesses mercados. Isso tem também um pouco da retomada dessa dinâmica econômica pré-pandemia, que os emergentes já vêm se mostrando a maior alavanca de crescimento global, né? E olhando para os próximos 5 anos, os emergentes devem representar pelo menos 80% do crescimento global. Então vejam que aqui, ainda nesse estudo do FMI, né, que só a China, sozinha, ela deve representar 1/3 do crescimento mundial nos próximos 5 anos. Os emergentes, sem a China, metade do crescimento global. Ah, mas os desenvolvidos não vão crescer mais? Vão continuar crescendo, mas de uma maneira muito mais tímida, né? Muito mais próximo aqui dos 15%. Então, olhando esse movimento de crescimento desse eixo do mundo, acho que a gente precisa levar em consideração nas nossas alocações no horizonte secular, de pelo menos aí nos próximos 5 anos, né? Eu gosto muito dessa imagem porque ela me fez cair uma ficha muito rápido. Hoje, a gente tem mais pessoas vivendo dentro desse círculo azul, dessa área azul, do que fora dele. Mais da metade do mundo está confinada nessa área azul. Então, por que eu falo que cai a ficha? Porque dá a sensação para a gente da força demográfica que os emergentes têm, da potência de consumo, da potência de produção, de desenvolvimento tecnológico. Não à toa, a China, como protagonista desse eixo dos emergentes, tem essa tensão com os Estados Unidos, né? esse trade war, estimulou essa iniciativa protecionista, né? Para tentar manter um pouco a liderança mundial, mas sem dúvida os emergentes eles ensaiam aí uma reconfiguração da ordem mundial e faz sentido a gente acompanhar de perto esse movimento e incorporar essa tendência nos nossos investimentos. Aqui um outro jeito de olhar essas projeções, a gente vê nesse gráfico que a China e emergentes foram mais resilientes nessa crise. Acho que naturalmente, por questão geográfica, né, eles lidaram com um problema sanitário primeiro, conseguiram, em tese, controlar a situação antes, né, e olhando essa retomada, esse arranque, né, eles devem liderar aí nos próximos 5, 6 trimestres, né, o crescimento no mundo. Não é só projeção, já está se materializando. A gente vê que as ações de tecnologia da Ásia já sobem mais que as ações de tecnologia americanas no ano. A gente tem muito na cabeça que o celeiro tecnológico é nos Estados Unidos, né? Como foi nos últimos anos. Mas olhando para frente, o próprio capital do mundo tem migrado para a Ásia. Os grandes cases de tecnologia têm aparecido na Ásia. Isso a gente já vê no próprio Dow Jones, tecnologia de Ásia, né? Então, a China vem com tudo, vem dando farol alto e deve se tornar a maior economia do mundo nos próximos anos. O FMI estima que em 2028, muitas outras casas até falam que vai ser antes disso. Já não é mais uma questão de se vai ser a maior economia ou não, mas de quando, né? Então, sim um tema para a gente manter no radar e para a gente monitorar quando for compor os portfólios. Então, acho que a retomada é o quinto grande ponto aqui. A grande pergunta e o Brasil? Como que ele fica nessa história, né? Ainda muito refém de uma agenda de reformas, que a gente acompanha diariamente o quanto que avança, o quanto que não avança, muito ruído institucional, desalinhamento entre os poderes, no momento que era mais crucial, e já vinha com um desafio de resultado fiscal, com teto de gastos, agora com esses gastos inevitáveis da pandemia, essa pressão só aumenta. E no Brasil, a gente fica um pouco confinado a essa dinâmica, né? Se avança, se não avança, os ativos todos, tanto de renda variável quanto de renda fixa, por mais que sejam setores e dinâmicas diferentes, eles compartilham de um arcabouço, de um risco sistemático Brasil, de um risco Brasil, uma camada de risco Brasil comum a todos eles. Por consequência, os gestores que investem, os fundos que investem nesses ativos, eles têm uma certa diversificação limitada, né? Não conseguem escapar desse risco Brasil acessando só ativos locais. O que me chama muita atenção é essa tabela de correlação que a gente vê. Eu trouxe aqui uma amostra de fundos de ações apenas, né? De correlação crescente
entre os fundos brasileiros, né? Lembrando que quanto mais próximo de um, quanto mais vermelho esse mapa, mais juntas essas gestoras andam, tanto para cima quanto para baixo. Então, enquanto, na verdade, a gente tem a percepção de estar diversificando, então aloca o fundo 1, fundo 2, fundo 3, tal, essa diversificação é limitada, né? Então, cada vez mais faz sentido, seja por conta do desafio de rentabilidade, seja por conta do desafio de correlação, a gente precisa explorar opções fora do Brasil. Aqui a XP a gente vê oportunidades mais claras fora do país. Por mais que a gente ame o Brasil representa menos de 3% do PIB mundial, então tem 97% de oportunidades para serem exploradas ainda, que estão sendo subexploradas. A diversificação deixou de ser uma questão, de ser uma opcionalidade, passou a ser uma questão de necessidade. Quando me perguntam qual que é o maior risco que o investidor pode correr, para mim é estar investido apenas no Brasil. É estar refém de um desfecho binário, se vai para frente, reforma, se não vai, se o governo avança, não avança. Então, tem muita fonte de retorno fora do país. Não faz sentido a gente estar refém desse viés doméstico, né? De investir 99% só no nosso país. Quando a gente pega nosso vizinho aqui chileno, o Chile, né? Os fundos de pensão, os institucionais em geral, eles investem mais de metade fora do Chile, né? Enquanto aqui no Brasil é menos de 1%. Então, tem muita pista para a gente correr aqui, tá? E nesse cenário de alta volatilidade, dentro do possível, prezar por liquidez, que isso pode ser benéfico no momento de estresse maior. Então, dentro desse novo contexto, né, a XP tem focado em trazer fundos internacionais aqui para o Brasil, né? Acho que a grande dor de cabeça era como melhorar esse acesso, né? Como que a gente investe fora do Brasil sem precisar ter essa conta offshore, ter essa conta fora do Brasil, que é burocrático, tem papelada, remessa, todo operacional, que é uma dor no pescoço, né? Então, aqui na XP, a gente foi para a prancheta e desenhou uma solução para promover esse acesso aos melhores fundos do mundo sem burocracia, né? De maneira muito fácil, conveniente e não tem segredo. A XP monta aqui o fundo no Brasil, essa foi a solução que a gente encontrou. Então, é um fundo regulado pela CVM, que a gente já está acostumado, já está familiarizado aqui no Brasil. E esse fundo da XP, constituído e gerido pela XP, ele compra 100% de cotas desse fundo internacional nessas jurisdições fora do Brasil. Tão simples quanto isso. Então, ele funciona como uma ponte, um conduíte, né, para acessar esse fundo lá fora. E isso viabiliza a gente poder explorar, sim, esses fundos de primeira linha, esses fundos super cobiçados mundialmente, né, e ampliar essa oferta de fontes de retorno pouco correlacionadas. De lambuja, a gente ainda tem muito mais liquidez, porque esses mercados lá fora tradam milhões e milhões, se não bilhões por dia, viabilizando prazos de resgates para os fundos muito mais curtos, né? Então, todo esse pacote ele tem feito muito sucesso nesse cenário que a gente vem vivendo aqui no Brasil, né? E a XP está, sim, muito engajada em firmar parcerias com as gestoras faixa preta, com a Champions League fora do Brasil. Até então, elas estavam restritas ali a fundos soberanos, a fundos de pensão de grande porte fora do Brasil. A gente está quebrando esse mito. Aqui no Brasil, a gente merece, sim, acessar essas gestoras. E a XP, a gente foi lá, sentou com essas casas, estabeleceu contratos. Esses fundos estão disponíveis aqui na plataforma da XP. E agora, não à toa, são esse sucesso que estão mostrando em 2020. A Wellington foi um deles, né? E acho que um fato sem precedentes no Brasil, histórico. A Wellington, em 6 meses, que completou 6 meses agora o fundo, ela está rendendo 43% no fundo em dólar e 33% no fundo em reais. Então, está aqui a força de uma boutique de mais de $1 trilhão que agora está disponível na plataforma da XP, né? Então, foi esse sucesso. A gente fechou temporariamente o fundo para acomodar esse fluxo, né? E tem avançado para outras parcerias de mesma qualidade, né? Ashmore, Morgan Stanley, Moneda, AXA.
Então, hoje aqui, Lauter, eu queria focar nessas duas novidades da plataforma, que eu acho que é a Ashmore, né, que é uma grande referência dos mercados emergentes, vai muito em linha com esse contexto que eu acabei de explicar, que é preciso acompanhar os emergentes de perto, porque é dali que vai vir o crescimento. E também a Morgan Stanley, né, que acho que a gente já tem o Global Opportunity, que foi nada mais, nada menos que o melhor fundo da plataforma da XP inteira no primeiro semestre. Não é que estava entre os melhores, foi o número 1. Número 1. Não à toa, 400 milhões aí no fundo. A estratégia aqui na XP já está com quase 1 bilhão. Né? Então, realmente, um destaque que vale a pena ser acompanhado. A gente está ampliando essa parceria com a Morgan Stanley, trazendo mais uma estratégia global, que eu vou entrar no detalhe aqui também, que é um ícone lá fora. E a XP vai continuar engajada, junto com o time de RPPS, a trazer as melhores soluções do mundo para vocês poderem alocar em geradores de retorno, em geradores de alfa, que vão fazer a diferença no portfólio no médio e longo prazo. Não, legal, Fabiano. Acho que só antes de você entrar ali nos fundos, acho que é importante a gente reforçar algumas coisas que são legais, que você colocou muito bem. Primeiro, para que o RPPS entenda essa parte do veículo local. Então, assim, para efeito de credenciamento, por exemplo, o que você vai credenciar? O fundo onde você é um investidor direto, que é a parte burocrática que a gente é o responsável por montar aqui no Brasil. Então, é a XP Asset como gestora e o BNP Paribas, no caso, como administrador dos fundos da nossa plataforma ali. Então, assim, é um fundo de administração BNP, gestão XP, monta-se o fundo local e é esse fundo que vai fazer a abertura de conta, investimentos lá fora e acessar esses gestores faixa preta ali, como o Fabiano colocou. Então, acho que é um trabalho super, super bem feito pelo time do Fabiano de sentar com essas gestoras, as principais gestoras do mundo, buscar essas estratégias e trazer para o cliente da XP, inclusive, também os RPPS. E acho que uma outra dúvida que bastante gente pergunta, que o Fabiano falou ali bem rápido, que acho que é importante reforçar também, é a questão da liquidez, né? Fundos de ações, a gente está acostumado aqui a ter fundos D30, né, com liquidez em 30 dias, às vezes até D60, às vezes até mais do que isso, e às vezes você fala, mas o fundo de ações é D5, né? Como é que vocês conseguem? Aí o Fabiano explicou ali bem rápido, é a questão da liquidez, né? Os mercados lá fora são muito maiores do que aqui, então o gestor tem muito mais facilidade para poder fazer aplicações e resgates, se desfazer de uma posição, montar uma posição nova. A gente viu durante a pandemia, acho que o mês passado, né, Fabiana? A Apple bateu 2 vezes o tamanho do Brasil, né? Então, assim, o tamanho das companhias é muito maior do que a gente tem aqui dentro. Então, por isso que o gestor aqui precisa de 30 dias, lá fora ele precisa de 5. Né? E o universo de investimento é muito contrastante, né, Lauter? Aqui no Brasil nós temos 350 ações, mais ou menos, listadas na Bolsa. No mundo, são mais de 50 mil. Uhum. Então, assim, o universo que o gestor tem para acessar, para gerar retorno e para poder comprar e vender, também é muito mais amplo. Né? Então, muito mais liquidez, é benefício para o investidor. Né? Não, legal. Bom, se você quiser contar aí um pouquinho das novidades, acho que é legal. Bom, vou começar falando da Ashmore, Lauter, que acho que foi a última viagem que a gente fez aqui antes da pandemia, né? E já foi de máscara para o aeroporto, mas foi até Londres, fechou parceria com a Ashmore, eles ficam baseados lá em Londres, né? A gente apertou a mão deles na época que podia apertar a mão, né? E eles estrearam depois de alguns meses aqui na plataforma da XP. Só tem na plataforma da XP, é uma parceria exclusiva nossa. E por que a gente procurou a Ashmore? Primeiro que acho que o view para mercados emergentes é muito positivo, por todos esses motivos que eu dividi com vocês aqui. Segundo, que se for para escolher a melhor gestora de emergentes, quem seria? A gente chegou na Ashmore. A Ashmore, ela é sinônimo da categoria. Hoje em dia a gente nem fala mais, muitas vezes fala smartphone, né? A gente fala iPhone e todo mundo já sabe que é um smartphone, virou sinônimo da categoria, né? Quando a gente fala de Ashmore, está implícito que a gente está falando de mercados emergentes, porque é uma gestora que desde a década de 80 está 100% dedicada a esses mercados. Não é gestora de banco, não é gestora que faz de tudo um pouco, ela só faz isso, é especialista, é uma boutique focada, não à toa é reconhecida e cobiçada no mundo todo, né?
e é a grande referência nesse mercado. A gente fala boutique, é até engraçado, né? Mas eles têm mais de 400 bilhões de reais sob gestão. Então, é uma boutique, mas que, ao mesmo tempo, é gigante. Eles combinam de uma maneira única essa visão global de explorar os emergentes no mundo todo, mas também com uma expertise local incomparável. Eles fazem questão de se espalharem, né, em pelo menos 12 países. São mais de 300 profissionais lá, né, 100 especialistas de investimentos, e eles acham importante ter essa presença aqui em Xangai, Jacarta, Riad, aqui na América do Sul, ficam em Bogotá, em Lima, né, para ter esse acompanhamento granular e entender as particularidades desses mercados que são tão diferentes entre si, capturar essas idiosincrasias regionais, entender efetivamente como esses mercados funcionam. Os mercados emergentes, eles são mais voláteis, eles são mais dinâmicos, menos eficientes. Para muitos é um problema, né? Mas para a Ashmore é uma oportunidade. Para eles que sabem que manjam desses mercados, eles vão saber identificar as oportunidades e gerar performance. Então, eles gostam dessa dinâmica dos emergentes, não à toa são líderes nesse segmento e têm um track record, um histórico de performance mais do que comprovado. Dentro desse DNA único deles, eles levam, sim, a sério essa questão de ter a proximidade com os governos, com os países, com as empresas, as lideranças corporativas, né? E essa rede de contatos da Ashmore chega em mais de 60 países para entender um detalhe o que está acontecendo, né? Outro detalhe único do DNA deles é que eles combinam 2 approaches na gestão ativa. É o macroeconômico, que é aquela pesquisa top-down, com o bottom-up, que é o research fundamentalista, né? A gente está muito acostumado a ver estratégias que é só fundamentalista, né? Só faz o research de baixo para cima, mas a Ashmore leva, assim, em consideração essa pesquisa macroeconômica. Eles integram o ESG no processo de investimento e procuram construir um portfólio com alto grau de convicção, tá? Então, uma governança mais do que robusta, chancelada pelos grandes clientes institucionais do mundo todo, né? Está aqui um pouco como eles se dividem, né? Então, tem esse time de especialistas globais que ficam sediados lá em Londres. O próprio presidente da Ashmore senta no board, ele é o Mark Kuntz, né? E aqui a gente está trazendo 2 estratégias para o Brasil: a de ações de emergentes e a de títulos públicos emergentes, né? O Fernando Assad, que é o número 3 aqui, por sinal, ele é brasileiro, não sei se vocês o conhecem, né? Ele é o líder, é o gestor global da estratégia de ações da Ashmore. Então, vejam que está em boas mãos, está na mão de um brasileiro que entende mercados emergentes, entende nosso mercado aqui também, né? E eles têm também os times locais, nos escritórios, um time bem experiente, com mais de 15 anos de experiência na indústria, né? Espalhados aqui nas principais capitais para acompanhar a dinâmica desses mercados. No caso do fundo de ações, eles têm um processo de investimento relativamente simples. Então, tem 3 etapas, né? Eles têm a etapa macroeconômica, que é o top-down, depois partem para uma avaliação bottom-up, né, dos papéis que foram pré-selecionados, e, por último, sentam em comitê para construir o portfólio. Então, tá claro aqui, né? É a combinação desses 2 approaches que a Ashmore faz, né? No top-down, que é o primeiro filtro, eles partem do universo de investimento de mais de 3.000 ações nos mercados emergentes. Eles avaliam, para cada economia, como que estão as políticas públicas, políticas monetárias, se está tendo easing ou está tendo tightening da política monetária, política fiscal, aqui no Brasil, com certeza, estão acompanhando de perto, agenda de reformas, o ciclo eleitoral, como que está a dinâmica política ali daquele país, o próprio ciclo de negócio, né? A gente viu com a pandemia agora, por exemplo, que nesse slowdown, o preço de commodities foi muito afetado, né? Por consequência, os países que são grandes exportadores de commodities podem estar afetados também. Então, levam isso em consideração, monitoram também os drivers de crescimento de PIB, de inflação, dinâmica da dívida pública. Ou seja, acho que é uma avaliação minuciosa dos drivers políticos, dos drivers micro e macroeconômicos, para poder compor essa visão de cada uma das economias que eles vão entrar mais ou menos, né? Então, faz essas visitas com os governos, com os reguladores. Eles têm também view de câmbio nesses países. Então, se o câmbio tiver com um view desfavorável,
eles podem entrar menos, né? E, por fim, eles consolidam numa matriz todas as visões otimistas ou pessimistas dessas economias. Eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar, né? Então, nas colunas, vocês têm os países, nas linhas, você tem os setores, né? E aqui eles consolidam os views. Então, em azul, os views positivos, vermelho, os views negativos, né? E aqui, essa ferramenta é proprietária da Ashmore. Quando você clica, você dá um zoom e entra em todos esses indicadores que estão embasando essa recomendação, né? Então, assim, eles concluem a primeira etapa, eles têm uma tese top-down, e então partem para a avaliação desses mais de 3.000 papéis também, bottom-up, né? Que aí é fundamentalista mesmo, olham ali a dinâmica de cada uma das empresas, fazem uma varredura completa de todos esses papéis, sempre considerando liquidez, né? Então, vejam aqui, não sei se dá para ver na tela, mas eles partem do universo de investimento aqui de 3.148 papéis, fazem uma primeira filtragem para 1.200 do universo investível, né? E criam uma focus list de aproximadamente 300 papéis, né? Então, aqui, eles mergulham profundamente, fazem esse research, essa pesquisa extensa. Eu coloquei aqui um exemplo do dossiê, que é construído para cada ação que compõe o portfólio, é uma cobertura bem granular. Eles procuram construir, usar um template, né? Esse dossiê padronizado, com métricas padronizadas, para poderem fazer comparações cruzadas entre setores e países que não se conversam. Por exemplo, como comparar uma empresa, um banco mexicano, com empresas de tecnologia na China, né? Então, eles precisam criar essas métricas de comparação e, pelo menos uma vez por ano, eles revisam essas teses, né? Para ver se teve alguma mudança substancial. Levam em consideração o aspecto ESG, ambiental, social e de governança. Está aqui um exemplo de uma avaliação de uma empresa, né? Tem as notas aqui para cada uma dessas dimensões. No final, nesse boletim, tem uma nota para ver se a empresa passa de ano ou não. Então, eles levam isso muito a sério, levam em consideração. Então, voltando, concluem a etapa macroeconômica, depois aprofundam nesse top-down e partem efetivamente para a construção do portfólio. Essa construção de portfólio, ela tem uma disciplina de compra. Então, para comprar, precisa ter um alinhamento mínimo com a visão top-down, uma convicção fundamentalista com esse research e um retorno esperado de pelo menos 10% nos próximos 12 meses. Então, eles levam isso em consideração. Na hora de fazer o dimensionamento das posições, os pesos dentro da carteira, eles vão olhar o grau de convicção, o grau de alinhamento, não vai ter nenhuma posição com menos de 0,5% na carteira, nenhuma posição com mais de 10% na carteira, ou seja, você tem convicção, não tem posição muito pequenininha, mas ao mesmo tempo você preza-se por diversificação, né? E a disciplina de venda, ela só é acionada, só é trigada se tem uma mudança muito grande na visão top-down, por exemplo, algum evento geopolítico, algum desfecho de eleição que não era o esperado, né? Alguma mudança de tese de investimento. Então, imagina que uma empresa, de repente, ela está fabricando carros e, de repente, ela muda para tecnologia. Então, mudou completamente a tese de investimento. Isso triga a revisão de tese. Ou se teve uma mudança do retorno esperado para negativo. Alguns exemplos agora na pandemia, de repente, uma empresa de hoteleira ou de turismo, né, que está com expectativa de crescimento enorme, de repente cessou bruscamente a atividade. O retorno virou negativo. Isso é suficiente para trigar a disciplina de venda também. E no topo, acho que entram com esse acompanhamento de risco bem dinâmico, proativo, prezando sempre por liquidez, que é muito importante no portfólio, tá? Então, como que essa visão fica combinada no final? A matriz fica assim, toda colorida, né? Então, com a visão top-down vermelha e azul, depois os pesos, né, os destaques. Então, tudo isso vai guiar essa construção de portfólio da Ashmore e concluir o processo de investimento. Então, como está o portfólio hoje? Depois de ter passado por todo esse funil super rigoroso, né? Eles selecionaram 77 papéis na estratégia de ações. Então, é relativamente concentrado, quando a gente parte de um universo de mais de 3.000 papéis, né? Então, tem uma grande concentração em China, em Taiwan, Coreia do Sul, né? Um pouquinho de Brasil. O Brasil também é emergente, mas está com um peso bem baixo, né? Eles não estão com um view muito positivo de Brasil. E o principal papel de Brasil é Vale,
que acaba tendo uma empresa brasileira, mas um fluxo de receita global, né? Índia, Peru, México, Rússia, Colômbia, África do Sul. Ou seja, acho que aqui é realmente o seio dos mercados emergentes, estão bem traduzidos aqui. Do ponto de vista setorial, semicondutores, tecnologia. Mostrei anteriormente que tecnologia na Ásia tá voando. Bancos, não sei quem tem no radar, mas dentro dos maiores bancos do mundo estão os bancos chineses. Retail, que é varejo, né? Lembrem daquele círculo azul, da força de consumo que essa área tem, né? Está presente aqui no portfólio. Então, um portfólio que permite que a gente participe dessa história de crescimento dos emergentes, né? Permite que a gente surfe dessa tendência que já vem acontecendo nos últimos anos e que deve se intensificar. Das 77 ações, as 10 maiores já representam metade do fundo. Então, vejam que aqui não tem amadores, não tem aventureiro. A gente está falando de empresas que estão domiciliadas nos mercados emergentes, mas que são gigantes globais. A gente está falando de Alibaba, que é uma das maiores concorrentes da Amazon, tem fluxo de receita no mundo todo. Samsung, quem não tem um aparelho, nunca interagiu com um aparelho da Samsung, né? Seja uma televisão, um celular, um computador. Essa terceira empresa aqui, que é a Taiwan Semicondutores, TSMC, é a maior gigante do mundo de semicondutores, fornece para todas as indústrias, principais indústrias. Provavelmente tem uma pecinha da Taiwan Semicondutores aí na sua casa, ou no controle remoto, ou na TV, no micro-ondas, em algum lugar vai ter, porque eles estão em todo lugar, né? E outras empresas muito bem estabelecidas já, como bancos, a Tencent, né? Então, acho que é um portfólio bem robusto, assim como as empresas de consumo foram empresas de destaque nos últimos anos, né? As americanas, principalmente, Unilever, Johnson, etc. Olhando para frente, as grandes líderes mundiais devem ser empresas desses setores e dessas geografias, né? Então, realmente é lugar para se estar. Em termos de performance, a Ashmore é o sonho de todo investidor, que quando o mercado vai bem, a Ashmore vai melhor. Quando o mercado cai, a Ashmore defende, né? Então, não à toa, eles têm esse track record já de 9 anos. A estratégia lá fora já tem $1,5 bilhão sob gestão. E aqui, eles geram um alfa, um retorno acima do benchmark de 4,7% ao ano. Então, todo ano, quase 5% acima do benchmark, que é o MSCI Emerging Markets. Então, é realmente impressionante. Quem acompanha esse indicador aqui, que é o Information Ratio, né? Information Ratio de 1%, de 1 para cima, é quase mosca branca, né? É muito difícil de achar. E a Ashmore consegue gerar essa performance, mesmo nas diferentes estágios dos ciclos econômicos, né? Ela mantém essa consistência. Aqui está uma visão comparativa que mostra a liderança da Ashmore, né? O losango amarelo é a performance do benchmark e o azul é a Ashmore. Vejam que em todas as janelas eles estão bem acima do benchmark. Eu fiz esse ranking aqui, né, em 4 quartis versus os peers, né, as outras gestoras. A Ashmore está no primeiro quartil em todas as janelas. Em 5 anos ela está até aqui no pódio, né, em primeiro, em segundo lugar. Então, uma performance consistente em todas as janelas. Por isso que a gente ficou tão animado de trazer a Ashmore para o Brasil. O fundo está disponível aqui no Brasil, tanto na versão... Desculpa, só para entender, para a gente entender o gráfico aqui. Ele está dizendo ali que em um ano, que é essa primeira coluna, o fundo, a rentabilidade é de 26% contra 18% do índice, é isso? Exatamente. Tá, e aí você vai pulando para as próximas janelas. Então, 5 anos, 3, isso é anualizado ou é acumulado nesse gráfico? Anualizado. Tá, anualizado. Então, 5 anos é 11 ao ano, é isso? No período, isso aí. Não, só para a gente explicar o gráfico aqui. Não, bem legal, bacana. Pode passar, desculpa te interromper. Aqui se fosse um ranking ou uma pista de corrida, eles estariam aqui sempre na frente, né? Em primeiro lugar aqui, praticamente em 5 anos. Então, acho que mais para mostrar essa performance do veículo lá fora, né? Não do veículo aqui no Brasil, mas que mostra que essa estratégia tem consistência e tem histórico. Legal. Aqui no Brasil, a gente trouxe tanto a versão em dólar quanto a versão em reais. Então, dá para acessar com uma taxa de 1,8 aqui.
que já contempla a taxa aqui do Brasil mais a taxa lá fora, né? Aqui no Brasil é 1% a taxa e lá fora é 0,8%. Então, 1,8% é bem competitivo e não tem taxa de performance, tá? Então, liquidez de D1, D5. Então, em 6 dias, se precisar pegar o resgate, já está disponibilizado. E para quem não quer ter exposição à moeda, né, tem a versão redeada. A própria XP tem esse veículo aqui também. Então, por isso que vocês vão ver com o time aqui do Lauter, do Eduardo e da Maria, que a gente tem 2 materiais, 2 fundos distintos. Então, mais opção, variedade, dependendo do view aí de vocês. Tá? Isso você já responde a pergunta aqui do Rafael, lá de Mogi das Cruzes, que perguntou exatamente isso, né? Se o fundo é com ou sem hedge. Então, respondendo a pergunta do Rafael e dos demais aí, que pode ser que tivessem na dúvida, né? As duas coisas. A gente está trazendo um fundo, mas a gente divide ele aqui em 2, né? Então, a gente tem 2 veículos. Um vai ser com o hedge cambial e o outro vai ser sem. Aí fica a cargo do investidor, dentro da sua carteira, do seu portfólio, ver se vocês têm interesse em manter uma posição com o impacto de câmbio ou sem, né? Então, a gente... Aí varia muito para quem quiser ligar para a gente, depois discutir a situação caso a caso, né? Mas, em linhas gerais, assim, se você já tem... vou abrir aqui, o Rafael, que vocês, por exemplo, já têm investimentos no Morgan Stanley Global Opportunities que não tem hedge cambial. Então, assim, vocês já têm um investimento com exposição ao câmbio. Para você pode ser que faça sentido ter agora uma posição em um fundo com hedge cambial, né? Para você não aumentar a sua exposição ao câmbio sem a necessidade de deixar de investir no exterior. Você pode investir no exterior sem necessariamente aumentar a sua exposição ao câmbio. Né? Você pode fazer essa composição, né? Agora, se você não tem nada de investimento fora, eu acho legal você ter uma posição atrelada ao dólar também, né? Porque até trazendo um pouco para o mundo de RPPS, né, a gente sabe que o impacto do câmbio no IPCA, por exemplo, que é a base das metas atuariais, é em torno de 20%. Então, faz sentido você ter alguma exposição ao câmbio, porque ele vai impactar de alguma forma a tua meta atuarial lá na inflação, né? Então, e aí vai ser caso a caso, né? Vale a pena ter câmbio, mas se você já tem uma posição em outro fundo sem hedge cambial, pode ser que faça sentido você ter um com hedge. Porque assim, o com hedge, né, Fabiano, é meio que você olhar a competição fica ação contra ação, né? Então, é a gestão do cara lá fora contra a gestão do brasileiro aqui, tudo isso em reais, né? Acho que isso é muito legal. É isso aí. Até a gente teve um caso de um RPPS, ele escolheu o fundo da AXA com hedge cambial exatamente por isso. Eu quero investir em ações, mas eu não quero ter impacto do câmbio. Mas aí mas eu quero as ações no Brasil ou quero as ações de tecnologia lá fora, né? Aí ele pesou os fundamentos, né? E entendeu que ele tinha mais chance a relação risco-retorno lá fora estava melhor do que aqui, né? Acho que esse é o racional. Só para deixar depois voltar para o Fabiano, acho que muito legal a apresentação desse fundo, né? Acho que casando com o que você falou lá atrás, né? Dentro da bola azul ali tem muita gente, os mercados emergentes crescem muito. Acho que aquelas barras que você mostrou também de crescimento de PIB para os próximos anos, nesse fundo você vai conseguir capturar isso, né? São os mercados que vão crescer mais. Então, acho que faz muito sentido a gente ter esse fundo no portfólio, na plataforma, para deixar à disposição da RPPS também, para a gente poder capturar esses ganhos, né? E outra coisa que eu acho que é legal a gente destacar, tudo que tem por trás da cota do fundo, né? A quantidade de gente olhando as empresas, todos os processos que eles fazem para a escolha das companhias, né? Porque às vezes fala, mercado emergente, né? Não sei. Olha a quantidade de profissionais que estão olhando esses mercados para poder escolher aquelas empresas que realmente fazem sentido, né? Então, acho que muito legal o fundo, né? Então, eu já sou cotista aí. Pode passar. Eu também sou, Lauter, e eu concordo plenamente, porque se você acessa a versão do fundos em reais, o denominador comum versus os fundos aqui no Brasil, então competição direta, né? A diferença é que um gestor local, às vezes ele vai ter um time, não sei, de 10 analistas, né? Cobrindo o Brasil, e lá fora, a Wellington tem 800 analistas, a Ashmore tem 300 analistas, então nível de granularidade é um exército cobrindo, né? Então, realmente é trazer a Champions League para misturar e jogar com o Campeonato Brasileiro, né? Então, solta a turma, vê quem performa melhor, quem faz mais gol, né? É isso aí. Passar um overview ali dos fundos novos do Morgan Stanley?
Vamos. Eu só queria complementar que outro ponto interessante sobre os mercados emergentes é que eles encaixam muito bem com esses fundos globais. Porque os fundos globais, eles têm uma participação muito grande de mercados desenvolvidos, de Estados Unidos e Europa, né? E uma participação menor de emergentes. Então, eu vejo muitos investidores, pessoa física e institucional, comprando combo, investindo no combo. Então, Morgan Stanley Global Opportunities, por exemplo, com o Ashmore, né? Porque eles se complementam, eles vão juntos muito bem, né? Então, é um outro jeito de olhar o benefício da alocação. Legal. Bom, dando sequência, Lauter, então, para a gente cobrir então a segunda parceria, né? A gente mergulhou aqui na questão da Ashmore, espero que tenha ficado claro para todo mundo. E agora vamos entrar em Morgan Stanley. Morgan Stanley é um nome já bem conhecido aqui no Brasil. Provavelmente todos vocês já tiveram alguma exposição, né? O fundo Global Opportunity já é um grande sucesso, está com quase 1 bilhão aqui no Brasil. É uma das melhores performances de toda a indústria. E ele veio na versão dolarizada, né? Agora a gente resolveu ampliar esse acesso a Morgan Stanley, que Morgan Stanley é realmente uma gestora excelente. Então a gente trouxe uma outra estratégia global, também de ações globais, que vai pau a pau lá com Global Opportunities, mas é um time diferente. Ele é estruturalmente diferente, apesar de cobrir o mesmo universo de investimento, tá? Então, como que é a primeira e como que é a segunda? O Global Opportunity eu coloquei em verde e o novo Global Brands eu coloquei em azul. Vejam que os dois fundos são 5 estrelas. São 2 estratégias campeãs. E a gente quis trazer as duas, porque as duas elas são, de certa forma, bem diferentes, né? Aqui o Global Opportunity, que já existe, tem 37 ações, na média, né? E o Global Brands tem 30 ações. Ambos globais. Só que só tem uma ação comum a essas 2 estratégias. Então, são completamente diferentes, né? São estilos distintos, você não tem essa sobreposição de papéis, e são portfólios reconhecidos, concentrados, né? Lembra que, mundialmente, o MSCI Global ele tem pelo menos 5.000 papéis nesse universo de investimento, no benchmark, e o Morgan Stanley, no Opportunity, seleciona 37 e o Brand seleciona 30. Então, são portfólios realmente bem concentrados. O líder do Global Opportunity é o Christian e o líder do Global Brands é o William. Então, são times diferentes, tá? O Global Brands, que é essa estratégia que está estreando agora, ela procura ali um portfólio de 20 a 40 empresas, sempre focam em muita qualidade, tá? Tem esse processo de investimento aqui em 4 etapas. Eles procuram identificar essas empresas de alta qualidade, mas também com alto potencial de retorno e principalmente empresas que tenham uma vantagem competitiva e uma participação dominante nos mercados em que atuam. Acabam se protegendo contra novos entrantes, né? Geralmente essas empresas têm um valor da marca muito forte, por isso que chamam brands, né? E vendas estáveis, modelos de negócios que são escaláveis, que geram esse fluxo de receita recorrente e que acaba tendo um crescimento orgânico constante na medida que tem essa expansão geográfica dessas marcas pelo mundo todo, né? Então, acaba tendo uma capacidade de permanecer no jogo, vamos dizer assim, e crescendo com um modelo de negócio bem sustentável, vamos dizer assim, né? Então, esse é o grande ponto da estratégia. São marcas globais que se encaixam nesse processo. Aqui eu acho muito bacana esse gráfico que eles mostram que são marcas que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, quando a gente acorda, a gente usa a Dove, né? Usa a L'Oréal, a Lipton no café da manhã, começa a trabalhar, vai usar Windows, vai usar Microsoft, vai usar Office. Vejam que todas essas marcas aqui, como mencionei, têm presença global, fluxo de receita estável e uma certa dominância nos mercados em que atuam, né? Na hora do almoço, você tem aqui marcas de alimentação e de bebidas também. No fim da tarde, Vanish, limpeza, muitas outras dimensões. E para quem gosta de relaxar mais no final do dia, tem Aperol, Ben & Jerry's,
vodka. Então, são marcas reconhecidas. A gente tem já uma familiaridade aqui no Brasil, mas elas estão presentes na vida de milhões de pessoas ao longo de todos os dias no mundo todo, né? Então, ter exposição a esse tipo de portfólio, né, permite que a gente participe dessa dominância, dessa qualidade, pelo fato de ter um modelo de negócio bem sustentável. A carteira acaba estando focada em 3 grandes setores de alta qualidade, né, que é consumo, TI e healthcare, cuidados e saúde, né? São negócios intensivos em termos de capital, e essa estratégia do Global Brands acaba capturando essas 30 maiores ações que permitem ter esse crescimento. Por outro lado, a gente tem o Global Opportunity, né, que é liderado aqui pelo Christian. O Global Opportunity, ele é um processo totalmente diferente, né? Então, ele busca também, na verdade, um portfólio de qualidade também, mais focado em crescimento, em disrupção, em ideias novas, alto potencial de crescimento e alto retorno quando o capital é investido naquela empresa, né? Então, tem esse aspecto global, mas enquanto um é focado mais em estabilidade do modelo de negócio, esse outro é mais focado em disrupção, em potencial de crescimento, potencial de retorno. Vejam que aqui até as 10 maiores posições do fundo, elas começam a entrar em setores muito mais diversos, né? Não é só, como a gente viu ali, consumo, tecnologia e saúde, né? Eles estão aqui no comércio eletrônico, em meios de pagamento, em redes sociais, em educação, né? Então, é um mix de empresa muito mais diverso. Eles usam essa nomenclatura, que são empresas de alta qualidade, potencial de crescimento, que mostram vantagem competitiva para disruptar e que, ao mesmo tempo, não foram tão descobertas assim, né? Tem muito espaço de crescimento ainda. Então, hoje o portfólio está em torno de 37 a 40 papéis, né? Essas são as 10 maiores posições que eles carregam, né? E a estratégia, como eu mencionei, que tem sido o grande destaque da plataforma da XP. Eu trouxe aqui para vocês compararem essas duas estratégias, que são campeãs, né? O Global Opportunity, principalmente nesse ano, está voando. Essa é o histórico lá fora, porque como o Global Brands acabou de estrear no Brasil, não tem performance aqui no veículo brasileiro, apesar de já existir há décadas lá fora. Mas o Global Opportunity realmente segue como sendo uma estratégia imbatível, né? Aqui no Brasil, ele tem só a estratégia em dólar, ao passo que o Global Brands tem estratégia em dólar e em reais. Então, a primeira estratégia do Morgan Stanley em reais, aqui na plataforma da XP. Mas mostra que, além das duas estratégias serem muito boas, com performance excelente, né, o Global Opportunity realmente é o destaque. Ele dá lavada aqui em todos os gestores brasileiros, se você traz a cota para reais. Então, é realmente imperdível, não à toa, já é um sucesso em toda a rede da XP, já é um sucesso no segmento RPPS, né? Já está com quase 1 bilhão e mostra a força dessas duas estratégias do Morgan Stanley, né? Então, assim como a gente tem a força da Ashmore, tem a força da Morgan Stanley, estratégias de ações super renomadas e que agora estão disponíveis para todo o público da XP. A XP vai continuar trazendo e focando nessas casas grandes. A gente está destacando aqui 5 grandes parcerias, mas a ideia é que até o final do ano esse mapa já esteja mais preenchido. Ao entrar 2021, que tem muitas mais parcerias, né? Eu acabei não mencionando aqui, mas a gente tem a Moneda, tem a AXA, a Ashmore, por mais que a gente tenha dado foco aqui ao fundo de ações, também trouxe o fundo em reais de títulos públicos de emergentes. Então, títulos públicos dos governos do México, da Rússia, África do Sul, da China, da Coreia, né? Então, nesse mundo de baixos juros, em títulos soberanos, onde tem prêmio? Nos mercados emergentes. Então, a Ashmore faz isso com maestria. Então, além de ter o carro-chefe da Ashmore, que são ações, tem também o carro-chefe da renda fixa, que é o Ashmore Dívida Pública de Emergentes. Bom, Fabiano, só você consegue voltar no gráfico ali da rentabilidade ou te complico aí?
Boa, valeu. Não, acho que assim, só para explicar para o pessoal também, então assim, são dois fundos da mesma casa, mas como o Fabiano bem mostrou, são equipes bem diferentes e rentabilidades também. Então aí fica meio injusto porque você só tem os dois fundos, né? Mas assim, o Global Brands também tem uma rentabilidade muito boa histórica. Uma outra coisa que é legal pontuar aqui, que muita gente confunde, que o Fabiano falou ali no final. Aqui você está comparando as rentabilidades dos fundos lá fora, né? Porque assim, por mais que os fundos sejam novos no Brasil, são fundos que existem há mais de 10 anos, né? O Global Opportunities acho que vai completar 10 anos agora, né? Mas são fundos que já têm um histórico bastante longo e bastante relevante. Então, assim, a gente consegue olhar a comparação dos fundos olhando para os fundos lá fora. Assim, se eles já existissem no Brasil, eles estariam muito provavelmente com uma rentabilidade muito parecida com essa que está aí no gráfico, né? E acho que assim, o que você acha que é a grande diferença entre os dois fundos, né, para justificar a rentabilidade bem melhor ali nesse gráfico do Global Opportunities, o Fabiano? Eu acho que o Global Opportunities ele está muito focado nessas disrupções, né? Acho que tem um viés de tecnologia. São empresas que naturalmente o modelo de negócio se destacaram nessa pandemia, né? Foram mais resilientes. Ao passo que o Global Brands, essas marcas todas, elas têm uma pauta de consumo, né? E o consumo acho que ele foi impactado. Mesmo porque, assim, a gente não está indo no supermercado todo dia, né? Tem uma coisa ou outra que a gente acaba não consumindo. Eu, por exemplo, eu não estou saindo. Então, o consumo de bebida alcoólica, por exemplo, no meu caso, diminuiu. Tem gente que comentou, né? No meu caso, diminuiu, né? Então, naturalmente, a Sky Vodka está dentro da carteira do Global Brands, né? Então, o Global Brands ele é mais suscetível ao consumo que naturalmente foi impactado com a pandemia. Entendi, legal. Acho que é bom o pessoal entender as diferenças, né, para na hora de escolher um ou outro, né? Acho que uma composição como o Fabiano mostrou também, uma composição dos dois faz sentido, né? Tem um único papel que tem nas duas carteiras, né? Então acho que é bacana essa composição. Bom, beleza, Fabiano, obrigado. Você quer dar tempo de responder umas perguntas ou você precisa sair? Claro, por favor, vamos lá. Não, tá legal. Vamos lá. Pergunta aqui do Ronaldo Borges, ali da Mais Valia, né? Um abraço aí para o Ronaldo. Se você concorda que essa postura de fechamento da economia americana pelo Trump lá no Trade War vai ajudar a China a se tornar a maior economia do planeta ou se vai atrapalhar? Olha, eu não sou especialista de research nem político nem econômico para dar uma resposta bem embasada, tá? Acho que vou deixar para os meus colegas muito mais inteligentes e preparados do que eu. Mas a minha opinião pessoal é que a China já está muito integrada no mundo, né? Naturalmente, você tem essa esgrima com os Estados Unidos, mas a China já é uma grande exportadora. Acho que tem uma política de controle de câmbio para não onerar, não perder competitividade na exportação muito forte. São bilhões, se não trilhões, controlando o câmbio. Tem construído já todo o cinturão de infraestrutura para continuar exportando para a Ásia, para os grandes mercados consumidores, que é aquele círculo azul, né? Então, se a Índia não tem porto, a China vai lá e constrói, para garantir que eles vão estar habilitados a importar da China. Então, ela já está muito integrada. Eu, particularmente, acho difícil segurarem o dragão chinês. Ele veio para ficar, vem acelerando, está dando farol alto e, naturalmente, os Estados Unidos está se fechando. Ele tem um mercado de consumo muito forte dentro do país também. Vão usar de todas as maneiras, todas as ferramentas e armas para tentar proteger a economia local. Muito foi falado de plágio tecnológico da China, né? Se existe ou não, a China está liderando o desenvolvimento tecnológico naquele eixo do mundo, né? Naquele lado do mundo, se é que o mundo tem lado. E a gente vê já que a performance do Dow Jones Ásia Tecnologia batendo os Estados Unidos, né? Então, qual vai ser o desfecho dessa tensão? Qual vai ser o desfecho da posição dos Estados Unidos no mundo? Acho que não vou ter a pretensão de tentar adivinhar, mas certamente eles estão com a competição bem acirrada. Boa, legal. Não, bacana. Mais uma pergunta aqui. Essa eu acho bem legal, é do Guilhado, lá de Cabedelo. Um abraço para o Guilhado, para a dona Leia lá também. Ele está perguntando aqui se existe espaço para investimentos em produto no exterior, pensando no último trimestre, como que está essa perspectiva de curto prazo. Aqui eu vou complementar um pouco, Fabiano, que acho que isso é legal, é meio que até uma heurística comportamental, né?
por exemplo, os clientes já viram o Global Opportunities, estava acumulado 80% de rentabilidade no ano, né? Mas, pô, a rentabilidade é astronômica, aí o cara começa a falar, pô, mas, acho que será que é hora de realizar? Será que já não subiu muito, né? Acho que, assim, essa é uma pergunta legal, qual que é a perspectiva aí de curto prazo para esse último trimestre aqui? Olha, acho que esse questionamento de preço, ele é recorrente, né? Acho que faz parte da nossa agenda do dia a dia, é legítimo e é natural. Independente do patamar de preço que o índice está, que o fundo está, que as ações que compõem o Opportunities estão, né? Historicamente, a gestão gera alfa, né? Eu acho que são duas perguntas distintas. Para onde que o benchmark vai e para onde que a gestão ativa do Morgan Stanley vai. Eu tenho muita confiança que a gestão ativa do Morgan Stanley vai montar e desmontar as posições de maneira acertada e continuar gerando alfa em cima do benchmark. Por quê? Baseado em todo o histórico que o Morgan Stanley já vem fazendo, né? Há muitos anos. Então, eles têm um histórico de geração de alfa bem consistente. Então, me dá uma certa confiança que provavelmente eles vão continuar gerando alfa. Agora, para onde vai o índice? Né? Se de repente vai ter uma realização, uma volta, se os preços estão esticados, aí também é difícil avaliar, né? Acho que eu não vou tentar bancar o herói aqui de falar que está na hora de entrar ou que está na hora de sair. O fato é que essas empresas, elas que compõem o Global Opportunities, elas lideram a disrupção, né, Lauter? Elas têm essa vantagem competitiva, o que me faz crer que elas vão continuar performando bem nesse mundo durante e pós-pandemia, né? Então, realmente varia da avaliação e do view de cada casa. Eu não vou arriscar aqui dar um call de entrada nem de saída. Não, legal, bacana. Acho que é isso mesmo, mas é um pouco daquela visão da cota, né? Pô, já subiu, e assim, realmente, a rentabilidade do fundo é impressionante, né? Ainda mais com o impacto cambial, né? O fundo chegou a acumular mais de 80% de rentabilidade em 2020, né? Quase dobrar de tamanho a tua posição, né? É impressionante. Até teve a RPPS com um problema bom, né? Ele entrou lá em novembro do ano passado, né? E o limite para a RPPS hoje é 10% do volume dele, né? E um RPPS que ficou próximo ali de 10% do limite, o cara acabou desenquadrando de forma passiva, né? Porque o fundo rendeu mais do que o restante da carteira dele, né? Hoje, o Global Opportunity, em todos os segmentos que a gente acompanha aqui na XP, ele é um dos fundos mais procurados, né? Eu acho que essa rentabilidade, não só de curto prazo, que é astronômica, né? É meteórica, não sei qual foi o termo que você usou, chama atenção não só em toda a plataforma da XP, como na indústria. Foi um dos melhores fundos da indústria inteira, né? É um dos fundos mais procurados. A gente tem fila na porta todo dia, a gente se surpreende com o fluxo que vem. Então, aproveitem que uma pérola dessa, disponível para a gente de maneira fácil, é realmente imperdível. Exato. Bom, tem uma última pergunta aqui, que é do Gustavo, lá de Canoinhas. Abraço, Gustavo, amigo da Maria aí, né, Maria? Maria, pois sabe dele lá. Nada. E o Gustavo, a gente já falou isso, tá, Gustavo? Mas a gente vai responder porque acho que é importante reforçar. Ele pergunta que se na visão da Ashmore, né, na estratégia do fundo emergente, né, se ele, como é que é a expectativa deles para os próximos anos? Se tem um potencial de crescimento dos emergentes maior do que Estados Unidos e Europa. O Fábio não mostrou isso no gráfico, mas acho que é legal reforçar, né? Aquela visão de que o percentual do PIB global dos emergentes cresce mais do que dos grandes, né? Exatamente. Eu acho que os mercados emergentes, eles já vêm mostrando essa força nos últimos 20 anos, né? Então, não é essa novidade, porque talvez a gente olhe um pouco mais os mercados desenvolvidos ou Estados Unidos, mas a verdade é que nos últimos 20 anos, os emergentes já estão dando uma lavada nos desenvolvidos, né? Você vê que o PIB per capita dos emergentes, que é essa linha azul escura, né, ela está muito mais empinada, crescendo muito mais rápido do que os desenvolvidos. Natural, né? Eu acho que os mercados desenvolvidos eles já estão mais próximos do que a gente chama de steady state, né, que é aquele estado levemente saturado, né, das economias. Veja, se você for na Europa, você já tem estrada conectando tudo a todo lugar. Onde você vai construir mais estrada, né? Você vai na China, ou você vai na Ásia, você tem uma terra
em branco para desenvolver, né? São portos atrás de portos. Tem aquele mapa super famoso, né, do metrô de Xangai versus o metrô do Rio de Janeiro, né? 20 anos atrás e agora. O Rio de Janeiro aumentou a malha um pouco e Xangai construiu uma rede neural, né? Assim, a quantidade de estações é impressionante. Então, a força dos emergentes, ela já vem sendo impressa no mundo nos últimos 20 anos. Só que olhando para frente, como a gente falou, basicamente 84% de crescimento, que é esses 50 mais os 34, de contribuição de crescimento desses mercados para o mundo, versus 16 dos desenvolvidos. Europa e desenvolvidos estão inclusos aqui nesses 16. Então, no relativo, a gente deve ver essa boca de jacaré aqui abrindo ainda mais. O crescimento deve vir realmente desses mercados. Legal, respondido, Fabiano. Obrigado. Cara, acho que é isso. De pergunta é isso. Tem algumas outras aqui que a gente responde depois individualmente. Acho que até por questão do tempo aí do Fabiano, que tem uma outra aí daqui a pouco. Acho que é legal reforçar, pode te agradecer, Fabiano, por participar. Vamos fazer outras com você, né? Se você continuar trazendo bons produtos, boas casas, bons fundos para os nossos clientes, a gente vai precisar de você também para apresentar novamente, né? Pô, parabéns pelo trabalho que você tem feito de montar essa plataforma. Acho que está muito legal para não só para os RPPS, mas para todos os clientes da XP. E, cara, obrigado. Fica à vontade aí. Não me esquece de botar de volta no host aqui para parar a transmissão. Tá bom. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer mais rodadas. Acho que do lado da XP a mensagem é que a gente vai continuar conectando os brasileiros com os melhores fundos do mundo, com o que tem de melhor no mundo. É a nossa missão, a gente está muito engajado. Esse cardápio para o mundo RPPS só vai crescer com mais nomes de qualidade, com boas fontes de retorno, tanto em dólar quanto em real, porque o desafio de rentabilidade está aí. A gente precisa pensar fora da caixa. Estamos dentro do novo contexto e tomando as decisões corretas, ajustando a vela do barco agora, a gente vai conseguir capturar esses retornos tão promissores para os próximos anos. Então, aproveitem e o que a gente puder contribuir, sim, a gente vai estar bem próximo de vocês. Muito obrigado. Pô, legal, Fabiano. Obrigado. Pô, acho que uma outra coisa que você falou legal, né? Assim, a composição que o cliente pode fazer da carteira na XP, ela é muito legal, né? Porque assim, o cara pode ter Morgan Stanley Global Opportunities em dólar, ações global, mas com foco principal em mercados desenvolvidos. Ashmore, mercados emergentes com ou sem hedge cambial, encaixando na carteira. AXA, empresas de tecnologia, robótica, de mercados desenvolvidos, mas de um segmento super promissor e que não só anda para frente, né? Assim, são fundos que, por mais que eles estejam dentro do mesmo limite da resolução 3922, eles são super complementares, né? Então, o convite que eu faço para todos os RPPs é, tenham os seus investimentos no exterior com a XP. Você vai conseguir diversificar sua carteira em vários veículos sem necessariamente bater posição ou sobrepor algumas estratégias ou algumas empresas, né? Eu acho que os fundos são super complementares, você consegue ter dólar, não dólar, o mesmo veículo, por exemplo, Global Brands, que a gente acabou não falando, mas também tem nas duas opções, tem com hedge cambial, sem hedge cambial, é você que vai entender qual que é a sua melhor estratégia, né? Não tenho nada em dólar, mas eu prefiro ter o Brands, que ele tem uma volatilidade mais baixa, então compro o Brands em dólar, né? Então, super, super legal essa composição que a gente está trazendo para os clientes, né? E acho que é isso. Obrigado pela audiência, para todo mundo que assistiu. Acho que estamos à disposição, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. A gente vai continuar fazendo novas lives sobre esse assunto, né? Qualquer dúvida, nosso e-mail é rpps@xpi.com.br. Esse e-mail, tanto eu quanto a Maria, como o Edu, acessamos ali para outras dúvidas que vocês possam ter. Maria? Peraí, estava tirando o mundo. Bom, pessoal, obrigada aí pela presença de vocês na live. E, enfim, só reforçando o que o Walter falou, se tiverem alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail com a gente. E também lembrar que as inscrições nos nossos cursos de CPA 10, CPA 20, CGR e PPS ainda estão abertas. Então, se alguém tiver interesse, manda um e-mail também para a gente, que eu mando o link para inscrição. Bem lembrado, Mary.
E aí, falei do Edu no começo, né? Então, bem-vindo, Edu. Se quiser deixar um final aí para você. Pô, brigadão, Lauter. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Maria. Na realidade, agradecer pela oportunidade, né? Eu comecei com o mercado financeiro e tenho hoje a felicidade de estar retornando para o mercado, continuando no segmento de RPPS e dentro da XP Investimentos. Então, quando eu estava do lado do Instituto, eu sempre buscava aí produtos diferentes, né? Que encontrava essa dificuldade de baixa correlação. E falando desse cenário de exterior, né, por várias simulações eu consegui ver que a mesma carteira de investimento, quando você conseguia colocar um investimento no exterior, ainda mais com o risco de câmbio e tal, você conseguia ter a mesma rentabilidade e muitas vezes 1/3 da volatilidade. Então, acho que para os institutos faz cada vez mais sentido essa questão. Então, agradecer, estou de portas abertas aí, que precisarem, estou à disposição. Obrigado. Bom dia a todos. Valeu, Edu. Obrigado de novo, Fabiano, Maria. Um abraço a todos. Não é sexta-feira ainda, mas bom fim de semana. Obrigado, pessoal. Um abraço.